4. Os lisossomos. Lisossomos são organelas membranosas oriundas do complexo de Golgi, claro, em ação conjunta com o retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático rugoso vai sintetizar as proteínas, as enzimas, e o complexo de Golgi vai encapsulá-las, colocar uma membrana em volta dessas enzimas, formando vesículas. Quando essas vesículas apresentam no seu interior enzimas, inúmeras enzimas hidrolíticas, ela é chamada de lisossomo. O lisossomo apresenta no seu interior um meio levemente ácido. Ácido por quê? Ácido devido à presença de proteínas na sua membrana que estão bombeando íons H+ para o interior do lisossomo. Tudo isso para facilitar a sua função, que é a digestão intracelular. Quando a gente fala em digestão intracelular, nós temos que comparar com a digestão extracelular. Digestão extracelular é aquela que ocorre fora da célula, normalmente num tubo digestório. É o caso da nossa digestão. Nossa digestão ocorre no estômago, no intestino, não é fora da célula, dentro de um tubo digestório. Essa é a digestão extracelular. Só que a digestão intracelular também ocorre no nosso organismo, só que mais para a defesa do organismo. É o caso do macrófago, eosinófilo, neutrófilo, células que realizam a fagocitose. O conteúdo do fagossomo deve ser digerido pelos lisossomos. Então perceba a diferença da digestão intracelular e extracelular. A nossa digestão com o intuito de nutrição está relacionada com a digestão extracelular. Já a digestão intracelular está relacionada com a defesa do organismo, lembra da fagocitose. E agora o caso de um ser unicelular, por exemplo, uma bactéria. Estou desenhando aqui uma bactéria e essa bactéria está realizando fagocitose, isso é, está englobando uma partícula sólida. Ela precisa também se alimentar, ela precisa digerir esse alimento. Só que ela não tem estômago, ela não tem intestino, então a sua digestão vai ser basicamente intracelular. Para isso ela vai depender dos lisossomos. Então perceba que a digestão intracelular em muitos organismos serve para a defesa, nos seres unicelulares serve para a alimentação, serve para a nutrição. Então perceba que a digestão intracelular em muitos organismos serve para defesa, em seres unicelulares serve para nutrição. A digestão de muitos seres unicelulares é intracelular. Aos tipos de digestão intracelular. Quando o lisossomo vai digerir conteúdo da própria célula, por exemplo, o lisossomo digere a mitocôndria, o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, estamos falando em autofagia. Quando o lisossomo digere conteúdo oriundo de fora, é o caso dessa bactéria englobando essa partícula alimentar, estamos falando em heterofagia, quando digere o que vem de fora. E quando há ruptura da membrana do lisossomo e essas enzimas extravasam, isso vai causar morte celular. Estamos falando em autólise, morte da célula. O que vamos fazer agora é explicar cada digestão intracelular. Autofagia é a digestão das próprias organelas citoplasmáticas, O lisossomo, então, ele vai digerir seus irmãozinhos, a mitocôndria, o complexo de Golgi, retículo endoplasmático, mas com que finalidade ele faz isso? Serve para renovar essas organelas. Então, o lisossomo digere a velha mitocôndria para formar uma nova mitocôndria, digere o velho retículo endoplasmático para serem formados novos retículos endoplasmáticos. Isso se chama renovação das organelas. Só para você ter uma ideia, o neurônio, que é uma célula que não se divide, ela precisa ser renovada, precisa renovar suas organelas, já que ela não se divide, não é? Para isso, ela conta com os lisossomos. Uma vez por mês, as organelas do neurônio vão ser renovadas. Observa-se também a autofagia em caso de falta de alimento para a célula. É o caso do indivíduo que se submete a um jejum prolongado. Ele fica muito tempo sem se alimentar e seu organismo vai precisar de alguns nutrientes essenciais. Isso vai ser retirado da digestão de organelas velhas, como mitocôndria, complexo de Golgi, retículo endoplasmático. Também, pessoal, falta de alimento no caso do marasmo. O que é o marasmo? A falta total de nutrientes. Isso faz com que os lisossomos digerem o conteúdo celular de células menos importantes para formar, por exemplo, hormônios ou atividade de células mais importante para o organismo. Isso é uma finalidade da autofagia.
Aqui uma bela ilustração para explicar o processo de digestão intracelular. Tudo começa com esse carinha aqui, o retículo endoplasmático rugoso, pois é ele quem vai produzir as proteínas que vão ser transportadas até o complexo de Golgi por meio de vesícula de transporte. A vesícula de transporte chega até a parte cis do complexo de Golgi, ou seja, o polo de entrada. Parte cis, o polo de entrada do complexo de Golgi. O complexo de Golgi, então, vai processar, empacotar essas proteínas que são enzimas e vão formar os lisossomos. Os lisossomos que acabaram de ser formados são os lisossomos primários. A partir de agora, vamos dividir a ação do lisossomo em dois momentos distintos. Um, quando ele vai digerir componentes oriundos de fora, o outro momento, quando ele vai digerir componentes da própria célula. Vamos começar aqui, então, com essa partícula alimentar que vai ser englobada pela célula, processo chamado fagocitose. Resultado disso, fagossomo. Agora, presta atenção, lisossomo primário mais fagossomo é igual ao vacúolo digestivo. Repete comigo, lisossomo primário mais fagossomo é igual ao vacúolo digestivo. Esse vacúolo digestivo ele vai ter um outro nome, vai ser chamado de vacúolo heterofágico, porque é resultado da heterofagia, vacúolo digestivo ou vacúolo heterofágico. Então, o lisossomo vai digerir essa partícula alimentar. O que é útil para a célula vai passar para a célula, e o que não é útil para a célula vai ser eliminado por meio da plasmocitose. Posteriormente, a célula vai eliminar os resíduos por meio da plasmocitose ou exocitose. Agora, quando os lisossomos digerem conteúdo da própria célula, estamos falando em autofagia. Então, imagine aqui uma mitocôndria. Essa aqui é uma mitocôndria, ela está velha, ela precisa ser digerida. Acontece que os lisossomos não vão atuar diretamente sobre essa mitocôndria. Primeiro chega um carinha aqui chamado retículo endoplasmático e vai envolver essa mitocôndria. Agora sim, grave comigo. Lisossomo primário mais estrutura da própria célula igual ao vacúolo autofágico. Repete comigo. Lisossomo primário mais estrutura da própria célula é igual ao vacúolo autofágico. Então, temos aqui um vacúolo autofágico e essa mitocôndria vai ser digerida. Substâncias úteis vão passar para a célula e o que não é mais útil vai ser eliminado por meio da plasmocitose ou exocitose. Ficou claro, galerinha? Vamos prosseguir. Para finalizarmos, a autólise. A autólise é a destruição celular que ocorre devido ao rompimento da membrana lipoproteica dos lisossomos, com a liberação das enzimas digestivas. Então, o que ocorre? Rompe-se a membrana plasmática e aquela variedade enorme de enzimas é liberada. Sabemos que existem inúmeras enzimas hidrolíticas dentro do lisossomo. E essas enzimas têm a capacidade de digerir a maioria dos compostos orgânicos. Certamente, pessoal, com esse rompimento da membrana, essa célula irá morrer. Temos dois tipos de autólise. A apoptose é a morte celular programada, ela programa a sua morte, é um suicídio. A célula tem a capacidade de desencadear mecanismos bioquímicos que levam ao suicídio, tá? Se relaciona a apoptose com suicídio celular. Tudo bem, professor, mas eu quero exemplos para eu colocar na minha prova dissertativa. Vamos aos exemplos então, meu amiguinho. A apoptose ela vai ser responsável pelo desaparecimento da cauda do girino. Ora, girino tem cauda? Tem. Depois que vira um sapão, para onde que vai essa cauda? Vai para as patas. Então, quem digere a cauda do girino e para substâncias digeridas ser reutilizadas para formar as patas do adulto é o lisossomo. A apoptose também é responsável pela eliminação das membranas interdigitais do feto. Você, quando ainda era um feto, você tinha membranas interdigitais em suas mãos, em seus dedos, não é? Aquelas membraninhas interdigitais. O que aconteceu com essas membraninhas interdigitais? Foram digeridas. Quem é responsável por isso? O lisossomo, fenômeno conhecido como apoptose. A apoptose também vai acontecer quando a célula está se preparando para a divisão celular e percebe um DNA defeituoso.
Não é nada bom para uma célula na iminência de uma divisão celular apresentar DNA defeituoso, pois ela passaria esse DNA para suas células filhas. Isso não é nada bom. Por isso que genes estimulam essa célula a sofrer apoptose, uma morte celular programada, e assim evita, por exemplo, a formação de um tumor ou que esse DNA defeituoso passe para as células filhas. A necrose, pessoal, ao contrário da apoptose, é uma morte celular, mas não por programação, mas sim por injúria celular. Né? Temos dois exemplos. A silicose, que é a morte celular devido à ação da sílica, ou SO2. Essa aqui, pessoal, é a substância que forma o vidro. Então, uma substância muito fina também que pode perfurar o lisossomo. Quando a sílica perfura o lisossomo ele vai derramar o seu conteúdo enzimático no parênquima pulmonar, nos alvéolos pulmonares, e vai digerir, sim, tecido pulmonar. É muito comum em trabalhadores de minas que apresentam problemas respiratórios ainda muito cedo, devido à destruição dos alvéolos pulmonares. Esse conteúdo enzimático escapa e cai nos alvéolos pulmonares. Um outro exemplo é a asbestose, que é a inalação de fibras de amianto. O amianto, pessoal, ele forma fibras finíssimas e é muito comum no dia a dia. Por exemplo, na Eternit, caixa de água. O problema é quando quebra, tá? Esses materiais formados de amianto. Aí libera essas fibras finíssimas que acaba perfurando também a membrana dos lisossomos.